Bem-vindos ao canal Os Notáveis, um podcast dedicado a compartilhar as histórias inspiradoras de pessoas extraordinárias de Brasília de Minas. Aqui, mergulhamos fundo nas trajetórias de superação, conquistas na carreira e momentos marcantes da nossa cidade e região. Este é mais do que um podcast, é um pedacinho da história da nossa cidade levado ao mundo, apresentado por Patrick Locutor, uma apaixonado por contar histórias e que iniciou esta jornada com amor e compromisso. A cada episódio, você terá a oportunidade única de conhecer pessoas notáveis que transformaram desafios em oportunidades, inspirando a todos com suas experiências de vida e profissionais. Não perca nenhum detalhe. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe-nos nessa emocionante jornada de descoberta e celebração das histórias que tornam Brasília de Minas um lugar tão especial. Siga também nosso Instagram em @patrick.locuções.7, onde você pode acompanhar o dia a dia, mandar sugestões de histórias e indicar pessoas que também merecem ter as suas trajetórias compartilhadas. Os Notáveis, onde cada história é uma lição de vida e um testemunho do potencial humano. Junte-se a nós nesta viagem inspiradora. Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick Rodrigues e, como eu sempre digo, eu criei esse canal, podcast Os Notáveis, para levar a história do nosso povo ao mundo. Hoje, mais um episódio super especial. Ao meu lado, ele que já faz tempo que eu fiz o convite a ele. Eu já, acho que posso dizer, desde o início do canal, desde o início do podcast, eu já lembrei de convidá-lo. E é um dos meus parceiros aqui também no podcast Os Notáveis, com seu patrocínio, seu apoio da RG Despachante. Estou falando de Elias Raposo. Olha, o currículo é grande, é extenso, e eu vou ver se eu consigo lembrar aqui, ó. Poeta, produtor cultural, ex-vereador, presidente da Câmara, secretário de Cultura. O que mais, Elias, que eu posso dizer aqui? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Patrick Rodrigues, meu parceiro, meu amigo, meu companheiro de muitas jornadas. Eu acho que nós vamos bater um papo, né, Patrick? Vai ser bom, viu? Descontraído, porque nós temos história para contar, né, Elias? E você faz parte dessa história, né? Então, é só complementando, né, Patrick? Você acabou de falar. Também já fui atleta, né? Isso. Já comecei nas categorias infantil, na saudosa Ana Didino. Nossa. E daí fui pro Júnior do UNAB, campeão 4 vezes. E assim a gente foi seguindo. Já joguei pelo Imperial, pelo UNAB, como citei, né, anteriormente, pelo Atalaia, pelo Operário. Joguei também pela seleção Brasil-Minense, né, contra times de Belo Horizonte, categoria de base, Atlético Mineiro, Cruzeiro, América. Então é uma trajetória também que na minha adolescência também conduzi na Escola Estadual Santana o diretório estudantil. Nossa, o currículo é grande. Ele esqueceu de falar que é carnavalesco, é da escola de samba. Jacarezinho, é isso? Também fui presidente da Jacarezinho e autor de 3 sambas enredo da Jacarezinho. É carnavalesco mesmo que fala, Elias? Não, eu fui o autor do samba enredo, um dos autores. O que é a pessoa ser carnavalesco, na verdade? O carnavalesco é a pessoa que coloca a escola de samba na rua, através dos seus... tem uma sequência, né, de blocos, de colocações o samba enredo, para colocar na avenida aquilo que a música, que a letra retrata. Então, todas as alegorias, alas e comissão de frente e demais elementos que compõem a escola de samba na avenida. Pois é, gente. Hoje vai ser um bate-papo muito legal, muito interessante. A Elias tem um currículo aí vasto, né?
Mas eu acredito que quando eu citei a questão de produtor cultural e secretário de cultura, também inclui todos esses âmbitos, né, Elias? Inclui aí o esporte, o lazer, o entretenimento, a música, enfim, acho que tudo isso engloba, né? Eu comecei muito cedo assim a minha participação nas atividades públicas, filantrópicas, sem remuneração, tais como eu fui na minha juventude, na minha adolescência, um dos primeiros componentes do Jubran, que era Jovens Unidos de Brasília e de Minas, que era um grupo de jovens que trabalhava, prestava serviços à comunidade no sentido religioso, na organização também das missas, de novenas, e essa participação religiosa dentro da Igreja Católica. Como também iniciei, na época também da minha adolescência, fui presidente também do Rotaract, que era um componente do Rotary, né? E também fui, na época, participante do MDB Jovem, na época em Brasília de Minas. Só te interrompendo um negócio aqui, você falou que fez parte do time de Ana de Dino. Eu nem vou te perguntar a sua idade, porque só que Ana de Dino faleceu já deve ter uns 50 anos. É que eu comecei muito cedo, né? Começou muito jovem. Olha, gente, o bate-papo vai ter esses momentos aqui descontraídos, viu? Inclusive, Elias também vai falar, brincadeiras à parte, né? Elias vai falar dos livros que ele escreveu. Inclusive, tem o mais novo livro, né, Elias? Ali ao lado, o pessoal que acompanha o podcast Os Notáveis deve estar falando assim, mas que imagem é aquela ali ao lado? É do nosso Senhor Jesus Cristo. Elias fez questão de trazer, por ser uma pessoa que tem uma fé muito forte, né? É um grande, como é que fala? Romeiro, né? Que vai para Bom Jesus da Lapa, já esteve também na Serra das Araras, né? Num ato de muita fé, na Aparecida, né? Canção Nova, e sempre devoto a Jesus Cristo. Elias fez questão de trazer essa imagem, porque no livro, nesse novo livro, tem também essa imagem aí. Daqui a pouquinho, o pessoal que está nos acompanhando vai poder ver de pertinho essa nova obra de arte que Elias fez. Eu posso dizer que um livro é uma obra de arte, Elias? O livro realmente é uma obra de arte, é aquela expressão do coração, da alma do escritor. E a gente costuma falar num ditado popular que quando o poeta está escrevendo o livro, o que cresce é diferente. Na gestante, o que cresce é a barriga. E no poeta, o que cresce é o coração. Olha só, que coisa bonita. Eu vou fazer o seguinte, Elias. Como de fato eu faço isso com todos os meus entrevistados, todo mundo que vem aqui passa por esse momento de saber o que Deus fala pra gente, já que a gente está falando de fé. Vou pedir você para pegar o versículo da Bíblia. Enquanto isso, eu agradeço aqui os meus apoiadores, o qual você também faz parte como patrocinador, e a gente retorna para ver o que Deus falou pra gente aqui, viu, gente? É rapidinho, a gente volta já já. Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas. Cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada, oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates, 356A, no coração de Brasília de Minas. Materiais de construção e pilar, tintas e acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794.
Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama, RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao Posto Panorama. Lá você encontra... já agradecemos aí todos os nossos apoiadores, patrocinadores, né? Já estava até repetindo novamente, mas aqui eu estou curioso para saber o que Deus falou para o nosso amigo Elias Raposo aqui. Fica à vontade, Elias, você já pegou o versículo da Bíblia aí? Vamos lá. Isso. O Provérbio 21, 10, e diz assim: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Amém. E Deus falou para mim o seguinte, falou comigo assim, ó, em Salmos 34, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém. Pois é, a gente estava, antes de ir para o intervalo comercial, você falando sobre sua trajetória, o início aí, mas antes, Elias, eu acabei esquecendo de perguntar para você quem são seus pais. E eu quero até citar uma coisa aqui bem interessante. Nós temos uma audiência enorme ó, nos Estados Unidos, no Japão, Reino Unido, Portugal. Tenho recebido mensagens de Moçambique. Enfim, hoje o podcast Os Notáveis está no Brasil e no mundo inteiro. E hoje com uma plateia bem especial lá no céu. Seu Tiburcio e Dona Bertolina, Divar, né? Tá nos assistindo e aplaudindo lá. Gostando muito da sua vinda aqui no podcast, Elias. Eu tive o prazer enorme de já tomar café com seu Tiburcio, com Dona Bertolina. E eu tenho certeza que você se honra muito dos pais e da educação que você teve. Apesar de que eu perguntei o nome dos seus pais, eu acabei falando, mas eu gostaria que você falasse também. Patrick, eu quero ressaltar aqui também a minha participação, porque eu fui convidado, e agradeço com toda a honra, desde o início e da fundação do podcast, da criação desse podcast, e dei todo o suporte, valorização, incentivo, e fiz um compromisso com você, né, que eu estaria participando do podcast o dia que eu retornasse à literatura, na questão da publicação do livro. Então, eu quero reafirmar aqui que eu estou cumprindo um compromisso e você tem pleno conhecimento, e falar assim da minha infância, dos meus pais. Eu sou filho de Dona Bertolina, uma dona de casa, foi uma santa no lar, filho de Tibúcio, filho de seu Tibúcio, mais conhecido, trabalhou por mais de 40 anos na justiça, como oficial de justiça. Sou de família humilde, meu pai sabia mal ler, escrever, minha mãe também não teve uma educação fundamentada, mas nos deram uma educação onde a gente priorizasse o respeito, a consideração, a valorização do ser humano e também permanentemente na fé em Deus. Eu falei que, Elias, eu fiz o convite para Elias desde o início, mas só que durante esses quase 3 anos que o podcast está no ar, Elias já foi citado aqui várias e várias vezes por várias pessoas. Entre essas pessoas que eu me recordo e me lembro muito bem,
Dona Nísia, falou de Elias, o Deusdete Rocha e várias outras pessoas citou Elias. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala das coisas que acontecem em Brasília de Minas, e também vários outros artistas que aqui estiveram também fizeram questão de citar o nome de Elias, porque Elias é um grande apoiador da cultura, do artista em Brasília de Minas. Mas eu quero voltar lá no passado, Elias, e perguntar para você o seguinte. Você falou um pouquinho, você fez um resumo aí da sua juventude, falando sobre a questão da sua participação no esporte, na cultura, mas a partir de quando e quem te motivou a fazer parte da cultura? O que te motivou a desenvolver esse amor pela escrita, pela cultura, enfim, por tudo isso? Na minha infância, eu confesso que eu era um menino muito levado, curioso. Apesar de ser tímido, eu era bastante observador. O respeito pelas crianças em todas as dimensões, em todos os segmentos, em todas as fases da idade. E eu quero até frisar aqui um momento marcante na minha infância, que até hoje eu ainda carrego uma certa dúvida, ou que seja um mistério, mas carrego, apesar dessa idade que hoje estou, eu ainda carrego assim, uma dúvida. Por volta de 8 para 9 anos, eu me deparei com uma cena e de imediato, eu procurei a minha mãe e falei com ela. Já era sempre, antes de dormir, mamãe reunia todos os filhos e a gente rezava o terço. Aí, após a gente rezar o terço, aí todo mundo ia se acomodar. Muitas vezes uma cama para 2, 3 pessoas. Mas era um aconchego, era o carinho, era a fé que permanecia dentro desse lar. E eu cheguei à minha mãe e falei: mãe, Jesus me apareceu e me chamou para ir para o céu. Aí minha mãe me perguntou: por que você falou com ele? Você não falou que ele queria ir, não? Falei: não, mãe, porque eu falei com ele porque eu não queria ir, não, porque para ir para o céu eu tinha que morrer. E a partir daí, Patrick, de 9 anos, me despertou aquela vontade de servir a Deus de uma maneira mais próxima, mais dedicada, com uma entrega total. E quando eu tinha por volta de 11 anos, eu pedi ao meu pai para deixar que eu fosse para o seminário. Mas ele justificou muitas coisas e situações e a gente acabou acomodando. Então você pensou em ser padre, é isso mesmo? Eu tinha a minha vocação, depois desse sonho, foi esse convite que eu entendi. Uhum. Mas até hoje eu me pergunto se foi um sonho ou foi uma visão. Olha só, que legal, né? Tem coisas na infância que acontecem com a gente que fica marcado, né? Prova disso foi a história do Galinha Tonta, lá de São Francisco, né? Que teve um sonho ali com 3 crianças e ao longo do tempo ele foi desenvolvendo e acabou falando 3 idiomas, né? Isso aí eu acredito nessas coisas divinas. A questão religiosa você está no meio também, né? Isso eu comecei, igual eu citei para você, mas desde os movimentos estudantis, né? Dentro da escola, principalmente na Escola Estadual Santana, onde eu fiz o primeiro grau, na época chamado, né? E tinha as aulas de religião, né? E também os movimentos estudantil, que era através dos diretórios. Diretório estudantil, agremiação cultural recreativa, né? E eu participei ativamente desses movimentos, fui também, né, nessa época, eu fui responsável por trazer aqui a primeira academia de capoeira, do qual também eu participei e fazia a apresentação também. Você lutava capoeira também? Lutava capoeira, jogava capoeira. Jogava, né? E fazia apresentações também nessas, principalmente no desfile de 7 de setembro, que era uma coisa que demonstrava o patriotismo, o amor à pátria que o Brasil Minense tinha, né? Através de todas as escolas do município e principalmente da Escola Estadual Santana, do qual eu fiz parte. Você está falando muito de Escola Santana, agora eu quero te fazer uma pergunta, eu quero ver se eu te pego nessa pergunta. Quero saber se você lembra da sua primeira professora ou professor.
Sinceramente, Patrick, Não lembra? da primeira professora, não lembro, não. Não foi ano de dia, não. Não, de futebol foi. Mas eu vou fazer um esforço depois É para te bom, dar é essa bom. resposta. É, Pegou de surpresa. eu acredito que a minha primeira professora, eu acho que foi Geisa, de Seu Benzinho, aqui no Cremilda. Eu acho. Mas eu também teve várias outras professoras que eu recordo muito bem. A Marlene, e tem Cândida também de Edmur, vários outros professores que marcam a gente, que geralmente marcam bastante, né? Elias, antes de falar do seu livro aí, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: já são quantos livros escritos agora com esse mais novo? Como é que é o nome desse novo agora? Esse livro tem o título de Nada é para sempre quando algo morre dentro da gente. É Olha o só. 8º livro, né? Eu, se não me engano, o primeiro foi na década de 80, que foi Coração Poeta. O segundo, Peregrinos do Amor, Gotas de Inspiração, Vislumbre Auspicioso, Sob a Luz de Todas as Horas, Um Mundo Chamado Eu e Um Rosto Entre as Mãos, que foi a última edição em 97, se não me engano. O que despertou esse desejo pela escrita? Como é que você descobriu que você era poeta? Tinha os recitais nas escolas, na época, nas festividades. Como eu era tímido, aí muitas vezes eu escrevia para outras pessoas, era chamado declamar, né? Tá. Então, aí eu fazia isso. Aí fui despertando isso através do conhecimento das pessoas. Então, sempre recorriam a mim para que escrevesse tal assunto ou tal tema. E aí me me incentivou bastante foi a nossa participação no movimento cultural na década de 80, que foi um movimento revolucionário na cultura brasileira, onde até hoje, entre aspas, ou literalmente falando, há ainda certos preconceitos com a cultura, a desvalorização da cultura, da arte em geral, né? Então, para nós foi assim um desafio muito grande, muito ousado. Foi um grupo de jovens que eu não vou fazer questão de citar nomes aqui para não cometer injustiça, mas foram jovens idealizadores do povo de Brasília de Minas, suas tradições, seus jeitos de falar, de ser, de pensar, de agir. Então, era um sentimento movido pelo toda a expressão popular e pelo sentimento de um povo na descoberta da cultura, do artesanato, da poesia, da literatura, do teatro, das tradições culturais, das culturas populares, das tradições regionais e também no aspecto da valorização de todo ser humano como um ser que também é provido do conhecimento e do saber. Elias, você falando sobre a questão da desvalorização da cultura, desde daquela época, como que você se sente hoje? Eu entrevistei uma menina de 14 anos, né, lá em Luislândia, escritora, já está com 2 livros agora, né? Como é que você se sente vendo pessoas que ainda levam isso adiante, essa questão da escrita, de ser poeta ou poetisa, enfim? Como é que você vê hoje, nos dias atuais, sendo que desde lá do passado já não tinha uma valorização essa parte da cultura? Hoje eu vejo até assim com bons olhos, devido também às fontes de informações, né, que a gente tem alcance, né? Porque todas as notícias, as mensagens chegam ao vivo praticamente, em tempo real, né, Patrick? Isso. E para a gente, na época, na década de 80, que eu quero fazer questão de frisar e agradecer a todos os meus parceiros, meus amigos de geração, sem citar nomes para não cometer injustiça, como eu falei anteriormente, mas foram jovens idealizadores que fizeram o movimento cultural na década de 80. Eu cheguei a ser fundador e vice-presidente do Centro de Extensão Cultural Contendas, e onde a gente realizava festivais de música, feira de arte livre, teatro, preservava, divulgava as tradições culturais do município, e foi através disso aí também que a gente conseguiu revelar vários artistas
tanto na literatura quanto na música, na arte cênica, na arte em geral, na pintura. Então, foi uma aglomeração e que rendeu muitos bons frutos. E hoje eu vejo com bons olhos, como eu citei anteriormente, porque o jovem despertar para as coisas interior, no mundo que é globalizado, no mundo muito artificial, robótico, em que vivemos, falta isso, essa sensibilidade, essa percepção das coisas simples, singelas, do gesto humano, da empatia, da busca da interioridade. Então, eu fico muito satisfeito quando vejo jovens despertando para a literatura. É bom você citar essa questão aí da artes cênicas, da literatura, porque quando se fala de cultura, muita gente pensa que a cultura envolve só a questão musical, né? Os artistas que cantam, que tocam, mas enfim, isso mostra o quanto a sua participação foi fundamental para que hoje a gente possa ainda estar falando de um teatro, que a gente possa estar falando da capoeira que você citou aqui, que a cultura engloba tudo isso, né, Elias? E assim, Elias, ao longo da sua trajetória, você também foi realizador de grandes eventos, entre eles tem aí o Forronejo, o qual eu faço parte já são quantos anos, Elias? 14º, nós realizamos esse ano. Né? Vai debutar, né? O ano que vem, né? E já são 15 anos, né, de forronejo, é a melhor festa de forró e sertanejo, é a festa da família, conhecida como a festa da família, e eu tenho um prazer enorme de fazer parte de momentos que nem esse, do forronejo, onde Elias, com seu esforço, com sua dedicação, fez com que essa festa se tornasse tradição aqui em Brasília de Minas, e o pessoal já fica esperando. Chega o mês de maio, o pessoal já fica querendo saber as atrações. E aí, Elias, como é que é o forronejo? E o pessoal já fica na expectativa. Assim eu posso citar, né, Elias, que artistas de renome nacional como Alain Aladim, João Moreno e Mariano, né? Quem mais? Durval e Davi, entre outros artistas, né? Tem mais algum que eu esqueci aqui, de renome nacional? Porque quase todos os artistas nacionais aqui da municipal, né, posso dizer, aqui da região, já participaram, quase todos, né? Elias faz questão de sempre colocar um artista regional e um de renome nacional. E como que é para você estar com esse evento aí, que é o Forronejo, a qual eu citei o nome aqui? Para nós, né, Patrick, você é o parceiro desde o primeiro, e para nós é uma grande honra ainda permanecer uma festa nesse estilo. Que não é fácil, né? E agrega a família, né? Família para todas as gerações, não somente a determinada idade, mas para acolher desde do jovem, do adolescente até as pessoas da terceira idade. E para nós é gratificante ver que muitos artistas de renome nacional, como também regional e local, né? Participaram ativamente desse evento. Eu quero também frisar aqui, também com muita honra, com muita alegria, que conseguimos também gravar o primeiro, né, DVD de Mariano, que hoje faz parte da dupla João Moreno e Mariano. Que cantou mais de 20 anos com João Mineiro. Isso. Né? Então, a gente, após a morte de João Mineiro, nós conseguimos Mariano em carreira solo. Nós gravamos aqui em Brasília de Minas, se não me engano, em 2013, né? Você também participou. O tributo a João Mineiro, né? Mariano e amigos, tributo a João Mineiro. Participação de Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, o filho de Teodoro Sampaio, Alain Aladim, Durval e Davi, Ataíde Alexandre. Né? Então, e os brasileiros Irã e Rian, né? Que à época moravam em São Paulo, né? Que foi acompanhar a dupla Milionários é Rico. Então, a Praça da Matriz ficou repleta. Né? Então, eu acredito que nunca houve um público tão grande quanto a gravação do primeiro DVD de Mariano e amigos, tributo a João Mineiro, do qual eu faço questão de mandar um abraço caloroso para nosso amigo, né, nosso parceiro grande também, Mariano. Estive lá na casa dele, viu? Eu vi, festa boa. Lá foi bom, viu? A família muito acolhedora, vocês fizeram uma resenha muito bacana. E Elias, uma curiosidade que eu não sabia, que o Mariano era vizinho do João Mineiro. Lá na entrevista ele falou, Patrick, aquela casa lá em cima lá era do João Mineiro, o sítio do João Mineiro. Pois é, interessante. Coisa espetacular, viu? É o destino, né?
Então, o Mariano... E ele falou muito bem de você também. Consideravelmente, assim, a gente tem a maior apreço, gratidão, também com o João Mineiro, né? Que é o filho do Mariano. João Moreno. Desculpa, João Moreno, que é o João Mineiro, foi a formação de Mariano durante 20 anos e João hoje Moreno. ele canta com o filho dele, que é o João Mineiro. João Moreno. João Moreno. João Moreno, que o Mariano até fala no podcast, que quando ele nasceu, o João Moreno nasceu, ele nasceu com 2 dentinhos e ele chegou lá na maternidade que o João Moreno olhou para ele assim e riu. Aí Mariano falou assim, esse menino vai cantar comigo. Olha só como é que é o destino, né? E interessante, voltando aqui, desculpa o lapso, né? Não, eu também de vez em João quando Mineiro, falo. mas é João Moreno. João Moreno. Né, que tem, Mariana até citou, assim, em tom de brincadeira, né? Assim que quando chamou o filho dele para cantar com ele, para formar parceria, né? E quando falou que colocar o nome dele, João Moreno, ele achou esquisito, né? Que um jovem, né? Então, realmente, mas hoje é considerado uma das primeiras, da segunda voz, né? Uma das segundas vozes melhores do Brasil. Inclusive, né? O próprio João Mineiro falava, esse menino vai tomar meu lugar. Então, a gente quer frisar isso aí, que são fatos que nos deixam satisfeitos de participação e a gente vê também o reconhecimento e que ele nasceu em Londres e foi registrado em Brasília de Minas. Ele considera que ele é Brasil Minas. Eu me lembro muito bem que ficou marcante quando ele gravou esse DVD na Praça da Matriz, em Brasília de Minas, que ele citou, essa é a minha terra, esse é o meu povo. É verdade. Então, isso é muito gratificante para o sentimento que a gente tem pela terra amada, pela terra querida. Gente, eu estou muito feliz de fazer esse podcast aqui hoje com Elias, até mesmo porque eu fico muito satisfeito em saber que Elias é um cara que ama essa terra, que ama Brasília de Minas, e onde ele vai também, ele faz questão de citar que é brasil-minense, que ama esse lugar. E Elias é um cara emotivo que nem eu. A gente, né, já viveu tanta coisa aí, mundo afora, e quando Elias fala negócio de cultura, me vem à cabeça Seu Tonico do Tatu, um caboclo da roça que tinha um sonho de gravar um CD, que aprendeu a tocar a viola sozinho, fazendo o azeite de mamona, colocando na candeia, como diz ele, né, para enxergar as cordas ali à noite. E nós tivemos o prazer de gravar o CD para Seu Tonico do Tatu. E eu me recordo, Elias, que Seu Tonico vinha no ônibus de Manuel Ramos, vindo de lá do Tatu para cá, com aquela violinha nas costas e aquela camisa azul que ele gostava de usar de manga comprida, onde está a capa do CD. Na capa do CD está ele com essa camisa, lá na residência dele, na roça. E aquilo ali foi um acontecimento muito marcante para mim, porque nós realizamos um sonho, nós, né, conseguimos realizar um sonho de um homem matuto, de um homem que tinha um sonho e onde ele nunca imaginava na vida dele que ele ia conseguir gravar um CD, né? E realmente, Patrick, é um fato marcante, e principalmente pelo fato de que você tinha um estúdio muito simples, mas simples também como o artista, né? Isso. Mas conseguiu arrancar desse artista num estúdio simples, de uma pessoa humilde, de uma pessoa praticamente matuta, toda a simplicidade, toda a harmonia, o encanto da melodia e da música, né? Então, o Seu Tonico foi um artista realmente que representou a simplicidade, a singeleza e a humanidade, né? Eu ficava muito feliz, Elias, quando eu vi aquelas mãos calejadas, não da viola, mas do trabalho pesado da roça, e ele tinha a maior satisfação de falar, eu estou realizando aqui meu sonho. Foi muito bom, né? Hein, Patrick, e voltando... Quando eu esquecer de alguma coisa aí, que você tá aí, porque a gente não faz pauta aqui, podcast assim, você pode ir me lembrando aí, viu? Pode falar. Não, realmente eu tô sentindo, né, que a gente tá fazendo tudo muito solto, é uma conversa, um bate-papo. Não, podcast é assim mesmo. E a gente talvez não fala assim ordenadamente os acontecimentos, Vai mas vindo, um vai e isso, volta, né? Isso. Mas eu quero ressaltar aqui também, Patrick, além do forronejo, do qual nós somos parceiros desde o primeiro, também do Axé Minas, né? Que foi marcante para uma geração, para uma época, né? Que nós realizamos aqui em Brasília de Minas, que se tornou a melhor festa de axé do estado de Minas Gerais, proporcionalmente à população e à cidade, né? E eu acredito, Elias, que esse evento foi o evento que fez com que Brasília de Minas recebesse grandes artistas de renome nacional, sabe?
Eu me recordo muito bem, só te cortando rapidamente, eu me recordo muito bem que ali, quando foi na Praça da Rodoviária, que teve uma época no Parque de Exposição, mas ali na Praça da Rodoviária, eu me recordo que eu era muito fã da banda El Chan, e quando o El Chan veio para tocar no Axé Minas, eu tremia muito, muito mesmo. E eu pensava que eu namorava com a Sheila Carvalho. Na minha, como é que chama? Paixão? Platônico? Isso, eu achava que ela era minha namorada, né? E aí eu falei assim, beleza, eu vou tirar foto com minha namorada e tal. Aí quando a Sheila... Mas a foto você conseguiu. A foto eu consegui, pois é, só que quando ela subiu... E namorar? Não, namorar não. Ela... Só no sonho. Eu terminei com ela, você sabe por quê? Quando ela descobriu? Não, quando ela subiu lá no trio, que ela estava no camarim, e eu ali tremendo ainda com aquelas máquinas de filme, que não tinha celular ainda, e eu falei com o Léo da Cia, tira a foto minha com Sheila aqui e tal. Só que Sheila chegou aí com aquela cara fechada e não falou, também vou terminar com ela, só porque ela não me cumprimentou. Eu fui Você ficou decepcionado. Decepcionei e terminei com ela. E eu falo assim, vocês realizaram um sonho de muita gente, de ver Carla Pérez, Xande, Sheila Carvalho, Piscirico, acho que foi aliás, Tomate. Né? Elias, para as pessoas verem esses artistas, eles tinham que ir na Bahia. E o povo de Brasília, de Minas e região não precisou de sair de Brasília de Minas para presenciar esses artistas, né, Elias? Isso. Patrick, também há de frisar que nesses eventos a gente tinha uma certa dificuldade, porque o número de pessoas, de participantes, enchia a cidade e chegava a um ponto da gente... de pessoas da localidade sair da própria casa para alugar nesses dias. Isso. Porque gerava renda, né? Era renda e era muito bem pago, como também a rede hoteleira não dava conta, né? Porque os foliões amanheciam o dia e de meio-dia para tarde queria comer, queria beber, e muitas vezes o próprio comércio não tinha condição. Hoje nós já temos essa sustentação e quem sabe um dia vou retornar, mas em um formato diferente, atualizado, né? Que possa agregar e agradar toda a população, tanto de Brasília e de Minas, como da região, né? Era um evento, gente, que gerava renda para a cidade toda. Não é só na questão do comércio, não. Até o cara que ficava lá na corda, o cara que gerava renda em todos os sentidos. É um evento que o município, eu acredito que... O que, Elias? Se eu estiver errado, você me corrija. Eu acredito que o poder público podia pensar melhor em apoiar eventos que nem esse, que nem o Forronejo, porque vai beneficiar a sociedade, o município de Brasília vão ser beneficiados, apesar de ser um evento particular. Mas eu acredito que ficaria bem mais fácil ter um retorno de um Axé Minas em outro formato, com o apoio do poder público, ou não? Eu estou errado. Não, é interessante, é um assunto que pode ser levado, né, assim, à frente, que pode ser discutido e pode ser adaptado, né, como a gente vem citando, para uma modernidade, porque hoje Brasília de Minas sempre está em crescimento e Brasília de Minas tem todo o suporte para a realização de grandes eventos, né? Com certeza. Tanto em todo aspecto, igual você falou, desde o pequeno vendedor, ambulante, das pessoas que agregam também no trabalho, no funcionamento, nos bastidores do evento, né? Então, tem toda essa complexidade que hoje Brasília de Minas pode oferecer com certeza, com segurança e muita criatividade e coisas boas, né? Principalmente isso. Antes da gente falar do novo livro, Elias, e essa capa... Eu estou vendo aqui e me fez recordar de muita coisa boa. Essa folha aí tem um significado? Eu estou dizendo isso porque eu vi o livro lá da Alice, né? E vi também, quem esteve aqui foi o Osmar Oliva, e ele faz bordados nas folhas, eu lembrei dessa questão. Tem algum significado essa folha? Eu especificamente, nessa sequência que a gente está tendo esse bate-papo, aí se você preferir falar depois... Faz questão para a gente chegar tá bom. nas outras partes, né? Até Sim. finais, para a gente encerrar com o lançamento. Isso, eu ia falar justamente isso. Gente, vai ter o lançamento do livro. Fiquem aí, aguardem até o final para que vocês possam saber a respeito do lançamento do novo livro aí do nosso escritor, nosso poeta Elias Raposo.
Mas eu vou perguntar para você, o que você quer que eu pergunte agora? Ou qual assunto você quer entrar? Nós falamos do forronejo, falamos aí da sua participação na cultura. Tem alguma coisa que eu esqueci? Você quer falar da parte política da sua vida? Pode ser? Em resumo, Patrick, na parte pública, política, com mandatos ou sem mandatos, eu sempre fui atuante, independente de ocupar cargo público, né? Eu sou uma pessoa simples, até tímida, você sabe, você já presenciou vários fatos, situações, e você vê, mas eu tento superar essa timidez com certa coragem também, né? Que a gente não pode temer, porque a gente também eu tenho plena consciência no que eu falo, no que eu faço, e principalmente naquilo que eu comprometo a fazer. Em resumo, Patrick, eu tenho uma tranquilidade, eu tenho uma consciência tranquila também nesse sentido, porque o meu pai conviveu há 40 anos, mais de 40 anos praticamente num trabalho, numa sociedade que, querendo ou não, discriminava, né? Tinha alguns anos atrás, tinha sociedade que separava as pessoas. E meu pai nunca foi a favor que eu ingressasse na vida pública, principalmente na política partidária, né? Você já acompanhou algumas partes, você foi testemunha disso, que ele ficava muito descontente. Mas eu fiz um compromisso com ele, que eu só entraria na política para servir, enquanto eu tivesse disposição, tivesse capacidade, acredito firmemente na minha competência, na minha maneira de legislar e de servir a população no sentido coletivo. Ocupei 4 vezes a Câmara Municipal, né, como vereador, como agente público também fui secretário de Cultura, fui também presidente da Câmara Municipal por 3 mandatos e hoje eu falo assim tranquilamente para a minha consciência, principalmente para meu Deus, que é o meu julgador, que eu cumpri com muita honradez, com muita estima, com muito respeito à minha função, cumpri o que eu falei com o papai, que o Elias Raposo, filho de Tibúrcio, jamais mancharia o seu nome, o seu legado. E eu tenho certeza absoluta que eu cumpri rigorosamente o meu papel como homem público e principalmente quando eu exercia a minha função de vereador. E como eu citei para você anteriormente, mas eu sou um ser político como toda a humanidade. Só que a gente leva mais adiante na prática, independente de ocupando cargo público ou não, eu sempre servi e servirei a população de Brasília e de Minas em todos os aspectos, em todos os segmentos. Na minha vontade, que é natural, de sempre ser útil, de servir a coletividade, de servir o meu próximo. Não, mas aí agora eu vou perguntar. Você não vai fugir dessa pergunta, não. Você falou que serviu, que cumpriu e tal. Você não está descartando a possibilidade de ser candidato novamente, não, né? Olha para essa câmera e responde. Patrick, principalmente política é circunstância, né? Eu falo assim com tanta clareza, com tanta transparência, porque a gente... 2 palavras que é difícil de a gente falar. É sempre e ou nunca. nunca, né? Então, eu só me coloco assim, como servidor, à altura da minha competência, à altura da minha capacidade de servir, mas servir com muita autenticidade, com muito respeito às pessoas. Vou continuar caminhando, porque trilhando essa vida, respeitando, seguindo os desígnios de Deus, porque o caminho, né, já dizia o nosso amigo, compositor, cantor, aqui das Gerais e principalmente do Vale de São Francisco, Tom Andrade, né? O caminho se faz no caminhar. Que nós possamos dar continuidade à nossa trajetória, à nossa vida, que é o dom maior que nós temos. Não fugiu da pergunta não, né, gente? Os bons entendedores entenderão.
E aí, Elias, o que mais você quer que eu fale aqui sobre a questão de sua vida? Eu Patrick, tô te deixando bem à vontade para não, você, para você. eu já estou muito à vontade. Aí eu faço a questão seguinte, eu peço também que você pode ficar à vontade, Ah, discorrer aí, do que você lembrar, é igual a gente citou, né? Tem coisas que a gente, nesse bate-papo informal, é, a gente acaba esquecendo, mas pode tocar nos não, assuntos você que você falou. também é testemunha de É muitas. que você falou que você é uma pessoa tímida e as pessoas devem estar se perguntando, ah, mas como que um tímido é escritor, é poeta, foi vereador e tal, secretário de cultura? Mas, ó, gente, deixa eu explicar uma coisa. Na verdade, eu acredito que Elias é uma pessoa muito simples. E estou falando isso aqui, não é questão de puxar saco nem nada, não. O que eu quero dizer é o seguinte: eu vou contar um fato para vocês, aí vocês avaliam o que ele quer dizer sobre essa questão da timidez. Certa vez, Elias trouxe aqui no Forronejo Alain Aladim, né? E ali Elias é o realizador da festa, realizando, pagando o cachê para os artistas. Elias simplesmente entra no camarim para tirar uma foto com o Alan e Aladim como se fosse um fã ali da plateia. Eu falei, não, peraí, Elias, vem cá, moço. Ô, Alan e Aladim, ó, aqui é o realizador do evento, ele tá pagando o cachê seus, viu? Tipo assim, Elias, ele não faz questão de jogar confetes para ele mesmo, como diz, né, o ditado, mas aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu acho, não que ele tinha que chegar lá com arrogância e falar, eu que estou pagando, eu que estou fazendo, tal, tal. Mas pelo menos os artistas tinham que reconhecer e agradecer o fato dele estar trazendo aqui os artistas, sabe? Nessa questão da timidez, Elias, eu acho que a verdade, a palavra é humildade. Você sempre foi uma pessoa humilde e simples. E esse fato aconteceu não só nesse dia, mas em outros fatos, outros movimentos também, em outros momentos. É, Patrick, é um fato a ser lembrado, mas é o meu jeito de ser, né? Então, eu não tenho também, primeiro, eu não tenho essa vaidade, né? Você sabe muito bem, mas a gente gosta também de estar próximo de pessoas que transmite aquela energia positiva, que transmite aquele calor humano, a afetividade, a consideração. E, mas eu vou superando e supero a minha timidez, que eu acho que é uma coisa natural, que eu julgo que seja uma coisa que eu herdei da minha mãe. Porque a minha mãe também ela era extremamente tímida, mas era de uma empatia tamanha Ela era que daquelas que chega no, tipo, eu vou citar, chega na igreja, ela senta lá no último banco para não chamar a atenção, alguma coisa assim. é uma pessoa também que ela não precisava de palavras, o jeito dela humilde, É, aquele gesto, a verdade. afeição, a, a maneira de ser, né? Então transmitia aquela paz, aquela segurança, aquela humildade, aquele gesto acolhedor. Então eu tenho a minha mãe assim como eu falo assim, com perdão da palavra e principalmente peço que a minha expressão seja coroada pela vontade de Deus, mas eu considero que mamãe foi uma santa aqui na Com Terra e certeza. cumpriu assim todos os preceitos e os desígnios de Deus, porque ela era fervorosamente dada às coisas religiosas e principalmente a Deus, né? A fé cristã, a fé morredora. E eu hoje ainda sinto muito, eu falando dela, eu quero citar assim também, porque eu sou um homem provido de muita fé, muita perseverança, de muita persistência, e eu me dou assim a liberdade de falar que eu sou devoto de Jesus e tenho o Jesus como se fosse assim uma pessoa simples, um amigo, Ele tá aí do seu lado, tá? Ao lado seu também, ao lado de ó. nós Nossa. todos. Então eu, eu eu tenho assim essa fé morredora e, e mamãe sempre tinha o maior cuidado comigo. Até hoje também vem uma interrogação, mas mamãe sempre foi uma mulher que, se eu fosse lá 3, 4 vezes, ela sempre tinha que passar alguma mensagem assim de segurança, de fé para mim, e rezava, orava muito por mim, Uhum. entendeu? E eu sinto a falta dessa oração, porque eu tinha certeza que quando ela falava vai com Deus, volta com Deus, isso realmente estava no meu caminho. Sempre foi e me dava força, determinação, perseverança. E,
passar por situações também que a gente passou, né? Que também todo mundo tem na vida, as dificuldades, e passa também, que é uma coisa natural, mas o importante é a gente superar obstáculos, né? E a gente está aí, dado a saúde que a gente tem, enfrentando também todas as adversidades, mas persistente e perseverante na fé. Acho que a gente falou de tudo um pouquinho, né? Esqueci de nada, não? Eu acredito que não, Patrick. Acho que Mas nós falamos desde o início lá da cultura, do esporte. eu só quero fazer algumas citações também. Aham. É que quando eu joguei nesses clubes que eu citei anteriormente, após encerrar minha carreira na condição de atleta amador do futebol, eu também ajudei e colaborei diretamente com o esporte local, principalmente na realização dos campeonatos de futebol em Brasília de Minas. E citando também que eu fiz parte eu fui vice-presidente da Liga Esportiva Brasil-Minense, que organizava o campeonato aqui, também da Junta de Justiça Desportiva, que era a junta que julgava as irregularidades cometidas em campo pelos atletas, e do CMD, que era o Conselho Municipal de Esportes, que zelava pela manutenção do gramado, como também do estádio como um todo. E frisar também a valorização do esporte, principalmente a época do futebol, que todos os atletas amadores eram filiados à Federação Mineira de Futebol, né? E tinha também os cursos de árbitros que eram patrocinados pela Federação Mineira de Futebol. Eu lembro que quando o pai tinha lá os jogadores do NAB, todo mundo tinha carteirinha com a sigla lá, FMF, Federação Mineira de Futebol. Todo jogador e a LEB, né, que era a Liga Esportiva Brasil-Minense. Era cadastrado, realmente. E aí, podemos falar do livro? Também, Tenha Patrick, mais alguma citação? Eu só queria também frisar que fui também secretário da centenária Banda Eutep Fraternidade, como também presidente da Eutep Fraternidade, né, que é um dos valores que nós temos. E citar também, em suma, que o Centro de Extensão Cultural Contendas, que foi o movimento cultural da época da década de 80, deu bons frutos. Prova disso que através de Ricardo Simões Ibias, que é o atual presidente da Associação TRUP, esse trabalho cultural foi e é conduzido da melhor maneira possível. Hoje nós temos a Associação TRUP, temos a Casa de Cultura, que era ponto e hoje é pontão, quer dizer, agrega aquele selo lá é toda. Pontão? É isso? Isso. E como a gente pode presenciar, isso foi também um objeto, foi um instrumento de transformação cultural que veio da década de 80. Eu fico muito satisfeito de ter a oportunidade de participar desse movimento que, quando a gente fazia, Ricardo Simões e outros que eu estou citando, é porque ele está à frente da Casa de Cultura, como diz, né? Mas eles eram crianças, adolescentes que acompanhavam esse movimento cultural. Uma pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: você citou aí a Banda Eutep Fraternidade e eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para Piau. Inclusive, recentemente nós perdemos o Piau. Né? Você tocava algum instrumento, Elias? Patrick, eu tocava tarol na Jacarezinho. Mas é um instrumento. É instrumento, né? Agora, instrumento de sopro, assim... Nada. Não. Sou bom ouvinte. Violão? Não. Você tem vontade? Você tinha vontade de ser cantor, de tocar um instrumento? Que isso é muito assim, você gosta muito de música. Na época, Patrick, quando eu te falei que eu pedi para meu pai para mim ir para o seminário, aí ele não aceitou e justificou. Eu pedi para ele, então, que me desse um violão. Mas naquela época o filho não podia frequentar bares, recinto, né? As coisas. E papai até falou assim: não vou te dar violão, depois você vai aprender, vai ficar no bar bebendo. Agora, não adiantou nada, que o violão dá o violão. Onde tem música, a gente tá, né? Não tem jeito.
Mas isso aí são fatos, coisas que acontecem na vida da gente, mas eu agradeço imensamente, principalmente pela simplicidade, né, pela honradez dos meus pais, né, que é o grande legado, né, que a gente Com tem. certeza. Então a gente vai falar do livro? É isso mesmo? Pode então, nós estamos aí no finalzinho, né, de outubro. A gente está aqui gravando esse programa. Hoje é 27, né? 27. Você falou sobre a questão do lançamento desse mais novo livro. Eu ia falar mais novo CD. Desse mais novo livro. Eu gostaria que você repetisse o título desse livro aí, Elias, novamente. Nada é para sempre quando algo morre dentro da gente. Eu gostaria que você mostrasse a capa para o pessoal que está em casa. Olha aí, gente. Ó. Eu falei sobre essa folha e Elias reservou esse momento para falar o significado de tudo isso aí. E aí, Elias? Essa folha tem um significado e eu também gostaria que você falasse sobre a questão do título. Frisando aqui a capa do livro, né? Essa folha, né? É uma folha, como você citou anteriormente, o nosso companheiro, conterrâneo e professor da Unimontes, escritor renomado, Osmar Oliva, ele tece nas folhas, né? Bordados, isso. Bordados, né? Isso. E aí você imagina o que significa e a grandeza, a capacidade da pessoa bordar numa folha natural, né? Então esse livro vem assim como uma forma a própria capa vem de interrogação, de busca, de interpretação. Eu acho que cada um vai ter. Como você enxerga essa capa, assim, na sua visão? Qual o sentimento que passou para você? De imediato, quando eu confesso que eu vi o livro quando Elias chegou aqui, viu, gente? Eu não tinha visto ainda. E me chamou muita atenção a folha, porque, como nós citamos aqui anteriormente, o Osmar Oliva veio aqui e falou que começou a abordar para superar o luto da perda da mãe. E eu acho que a folha foi uma forma de recomeçar, é um recomeço. E como a folha simboliza a natureza, que é a obra-prima de Deus, eu vejo vida, eu vejo renascimento, eu vejo a volta de alguma coisa, que é o fato de você estar voltando a escrever depois de tantos anos. Eu acho que significa isso. Se eu estiver errado, você me corrige. Isso. A minha percepção é essa. Mas o interessante da poesia é isso. O autor não escreve para ele. Eu não sou um escritor egocêntrico. Esse sentimento que eu tenho que passar para o leitor. E você interpretou muito bem na sua visão, e cada um, principalmente quando olhar o livro e ler, aí cada um vai ter a sua interpretação conforme a conduta da sua vida, da sua integridade interior, da sua busca dentro desse clima existencial. Então, mas de qualquer forma, em suma, a folha tem muito significado, não só a folha de uma árvore, mas também toda a folha, uma folha de um papel, onde você vai descrever seu sentimento, vai transmitir, sempre transmite alguma coisa para o engrandecimento, e significa também o renascimento. Quando as folhas secam, outras se renovam, né? Então, é isso, é esse sentimento que esse livro vem trazer, principalmente através da sua capa. O sentimento inicial é isso, mas vai haver inúmeras interpretações por parte de cada leitor. Eu gostaria que você mostrasse mais uma vez para quem está em casa a capa, para o pessoal ver bastante, que quando vê essa capa vai lembrar dessa entrevista aqui, vai lembrar do significado. E o lançamento deste livro, Elias, é agora, está pertinho, né? Isso. Inclusive, para quem estiver assistindo esse podcast agora, pode ser que seja no dia o lançamento. Eu acredito que eu posso jogar um dia antes do lançamento. Seria numa quinta-feira, dia 30? Eu vou fazer o lançamento no dia 31, na sexta-feira. Você está assistindo o podcast na quinta-feira, dia 30. Viu, gente? Aí o convite já fica feito para você ir na sexta-feira. Isso. Patrick, eu agradeço imensamente assim, a Casa de Cultura Contêineres, a Associação Trupe, através de seus dirigentes, seus representantes, coordenadores. E quero frisar aqui também que esse livro também é o renascimento de um poeta, Elias Raposo, que ficou adormecido por muitos anos.
devido também às funções que a gente assumiu e eu acabei deixando assim de lado, mas sempre carregando interiormente toda essa emoção da poesia, a percepção das coisas simples e singelas da vida. E um dos maiores incentivadores do Elias Raposo na confecção desse 8º livro, Nada é para Sempre, Quando Algo Morre Dentro da Gente, foi o próprio Ricardo Simões e o Vitor Oliva, que fez a produção desse livro. Também tem, eu quero até fazer uma citação em relação, para causar um entendimento maior para as pessoas que vão posteriormente ter acesso a esse livro, que esse livro foi feito assim com muito incentivo, e eu quero citar aqui, na orelha do livro tem os comentários do nosso conterrâneo Fabrício Gonçalves, que hoje é ministro do TST, que foi também, fiz questão de pedir para ele fazer um comentário, ler o livro e comentar sobre o meu trabalho, porque na época que na década de 80, quando a gente fazia esse movimento, ele e Ricardo Simões eram os primeiros a chegar, aqueles meninos ativos, participantes, que não perdia nada, né? E quero até citar um fato aqui interessante, que eu acredito que Fabrício tinha uns 14 anos na época, e a gente estava fazendo um festival de música ecumênica, foi até sob a coordenação do padre Magalhães, na Praça da Matriz, e eu estava organizando, a pedido do padre. E o locutor era um saudoso João Barqueiro, você já viu falar, que era dupla sertaneja, João. Oh, beleza, Barqueiro e Barquerito. Isso, e tinha um programa de rádio também, e num dia ele teve um problema, ele não pôde apresentar completamente, e eu com aquele texto todo tamanho, na final do festival, procurando alguém que eu não tinha, além de tímido, eu não tinha voz para isso, nem capacidade de ser um apresentador. E desci lá no meio da multidão, vi aquele jovem, aquele menino que eu sabia que era muito esperto, assim, muito ativo, participativo. Aí falei, ô Fabrício, faz favor, moço, apresenta. Não, moço. Seja um locutor ali hoje. Não, eu falei, não está tudo escrito aqui, moço. Moço, eu nunca fiz isso, não. Me salvou. Foi lá, apresentou e foi nota 10. Então foi assim, surpreendente. Legal, e posteriormente, quando a gente tinha o grupo Jovem Gilbran, a gente fazia a Semana Santa, ao vivo, aquela encenação, e Fabrício participou também, um jovem, sim, integrado assim, à sociedade. Então, fiz questão, porque ele fez parte também do nosso movimento, sim. Mesmo jovem. Como também o Ricardo Simões. Foi também, que continua, né, fazendo, ficou por amor à Brasília de Minas, está aí dedicando de corpo e alma à cultura como um todo. Então, eu fiz questão, porque fez parte desse renascimento do poeta Elias Raposo. Como também do nosso companheiro, parceiro, incentivador, jornalista e escritor José Edvardo. Vai estar aqui em breve, hein? Pois é, meu amigo, é um irmão. Filho de Zé Siriaca, viu? Isso, um parceiro que agora, recentemente, lançou no Psil Poético, isso. Né? O seu terceiro livro, né? Aí homenageado no Psil Poético. Então, como ele já fez o prefácio de alguns livros meus anteriores, nesse livro ele faz o pós-fácio. Quer dizer, vai fazer o resumo de toda essa trajetória literária do poeta Elias Raposo. E o Vitor Oliva, que é um dos grandes escritores, produtor cultural, agente cultural, que vem despontando também na literatura, nos trabalhos, tanto os trabalhos culturais quanto os trabalhos que agregam também o estudo minucioso, mais prático, didático, né, da humanidade. Então, eu fico muito satisfeito de ter unido várias gerações no livro, Zé Edvardo, que é da minha geração, o Ricardo Simões e o doutor Fabrício, mas é Fabrício Gonçalves, para nossa, devido à consideração amizade que a gente tem, e o Vitor Oliva, que é um jovem que está despontando, né, como eu citei anteriormente, é um dos grandes escritores da literatura brasileira. Eu fico muito honrado de ter a participação deles e o incentivo. E dia 31, né, Patrícia? Sexta-feira. Dentro da programação dos 12 anos da Casa de Cultura Contendas, eu faço um convite a todos os brasilminenses e as pessoas
da região, de outras cidades, porque vão ser 3 dias de festa. É uma festa, o projeto Levar Arte à Casa, né? Que vai agregar desde quinta-feira o Festival Zé Cuco do Riachão, que foi até um projeto que a gente realizou, né? Que foi de autoria, minha parceria com a Casa de Cultura. Então, vai ter o Festival Zé Cuco do Riachão, com a apresentação de artistas, Delso e Delso, Irã Rian, toda a programação, Luan Cardoso, grupos teatrais, o Lázaro, que é um Brasil-minense que mexe com teatro. Convidei o Lázaro para vir aqui no podcast, me prometeu que vem, viu? E além disso, lembrando que a estrutura será montada naquele perímetro ali do Jardim de Baixo, onde tem a estátua de Dr. Cassiano, onde acontecerá também um palco arena, né? Onde apresentará artistas locais com show acústico, também a feira de artesanato e na rua em frente à Casa de Cultura, um palco maior, né? O palco principal, a Mariana Almeida, com a gastronomia, né? Convidando especificamente aquele pessoal da Associação Hortifruti Granjeiros, né? Que realizam aquela feirinha. Geralmente na quarta, na quarta-feira. Então, eu convido as pessoas, dia 31 às 19h30. Pode mostrar novamente. Estarei lançando o meu 8º livro e convido a todos para comparecer. Estará à venda no local e é o preço do dia promocional, R$ 49,90, porque nada é para sempre quando algo morre dentro da gente. Então fica feito o convite e agradeço imensamente a todos que fazem e fizeram parte da nossa vida. Eu sou muito grato por tudo e continuo sendo aquele homem de fé que preserva a integridade, a honra e a alegria de viver. Você já está despedindo aí? Né? É que eu tenho uma pergunta final. Não, pode. Esse aqui era para finalizar, mas estou à disposição. Gente, o recado está dado. Dia 31 de outubro agora, sexta-feira, ali próximo à Igreja Matriz, ali para quem não sabe onde é a Rua Mariana de Almeida, ali próximo ao Salão Paroquial, acho que né, o ponto de referência é melhor. Quando você chegar ali na Praça da Matriz, você vai ver o movimento lá, é ali que vai estar acontecendo. Inclusive, o evento começa dia 30, 31 de outubro e 1º de novembro, dia do meu aniversário, dia de todos os santos, quase que eu nasci dia de finados, hein? Mas você não está com pressa, né? Não, pode. Não. É o que eu pedi a Deus, a última coisa que eu quero nessa vida é amor. Eu também. Eu vou fazer esse mesmo pedido para ele. Ô Elias, antes de fazer a pergunta final, eu te pergunto, antes da pergunta final, esquecemos de alguma coisa? Apesar de que se fosse para a gente contar realmente toda a história sem um resumo, a gente ficava aqui 2, 3, 5 dias falando de quando ele subiu no palco para ir tirar foto com Mangabinha lá no Trio Parada Dura e que ele estava com as 300 chaves, um mói de chave no bolso. Eu não, Mangabinha, né? A história de quando ele foi buscar Milionários é Rico no aeroporto e que teve que arrumar um caminhão de bagaço pro povo do rodeio. Tem história demais, né? Tem. E tem também, para descontração, né? Tem também, você escrever um texto, aí quando foi ler com as suas próprias letras, me perguntando o que estava escrito. Mas são coisas assim, para descontração, que fazia parte, né, Patrick, do nosso trabalho. Ainda era faz nas lembranças, nas memórias, naqueles né? bastidores, naquelas horas, porque o trabalho também tem que ter a descontração. A gente cumpre, sim, rigorosamente, né? Mas tem que ser um trabalho alegre, festivo, né? Com muita harmonia. Ao né? nosso estilo. Nós não deixamos as tristezas nem as mazelas da vida, né, Elias, nos levar para baixo, nos deixar lá no fundo do poço. Porque nós podemos até ir no fundo do poço, mas a gente sai mais firme, mais forte e com a experiência de como é o fundo do poço. Tô até me tornando poeta aqui hoje também. Próximo lançamento, certo? Novamente, lançamento do livro de Elias Raposo. O título, Elias? Nada é para sempre quando algo morre dentro da gente. Esse livro vai ser lançado agora, dia 31 de outubro,
lá na Praça da Matriz, na Rua Mariana de Almeida, ali nas intermediações. Especificamente na parte interna da Casa de Cultura. Ao término, aí nós vamos apreciar, participar de shows e desfrutar da gastronomia também, como adquirir artesanato da Associação Arte Branca. Elias Raposo, obrigado mais uma vez por se disponibilizar, tirar um tempinho. Sei que você nessa semana está muito corrido, fazendo muita coisa, mas você reservou um tempinho para vir aqui e cumprir o seu compromisso, o compromisso que você fez desde o início do podcast. Eu entrevistei um senhor de 110 anos de idade, Elias. Eu gosto sempre de citar isso aqui, todas as vezes que eu vou fazer essa pergunta para as pessoas. Eu entrevistei um senhor que chama Domingos Fonseca. Ele é irmão do seu Hermelino, que morava ali na Praça da Igreja, na Praça da Copasa. Ele tem 110 anos. Quando eu fui lá no Borrachudo, ali, município de Coração de Jesus, eu cheguei lá, ele estava na enxada, trabalhando ainda com 110 anos. E eu fiz essa pergunta para ele e fiquei muito surpreso com a resposta que ele me deu. Eu vou fazer a pergunta para o Elias, escritor, para o Elias Raposo, que é um apoiador da cultura, que ama Brasília de Minas. A mesma pergunta que eu fiz para o seu Domingos Fonseca. Olhando para aquela câmera, Elias, responda para a gente, responda para todos nós. O que é a vida para você? Patrick, eu queria ter a sabedoria desse senhor de 110 anos, dessa longevidade, nessa lucidez. E para mim, a vida é uma dádiva de Deus em que vale-se o que é o ser e não o ter. A vida é construir pontes e não abismos. A vida é viver em empatia, em harmonia, em gratidão, em fraternidade, em amparar o seu semelhante, de viver as coisas singelas, de expressar o sentimento interior. A vida é a vida e não tem preço. E a Deus nós temos que agradecer imensamente por esse presente que nós ganhamos de graça e que tem o maior valor que possa existir. É isso aí. Eu vou falar mais o quê, né? O filho de Dona Bertolina, seu Tibúrcio Elias Raposo, hoje, nos dando uma aula do que é ser um ser humano leal, com caráter, uma boa índole. E eu costumo dizer, ao final dos podcasts, né? Ao final das entrevistas, que a qualidade de um vencedor é nunca desistir. Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Essa foi aqui mais uma edição do podcast Os Notáveis, hoje com Elias Raposo. Elias, seja sempre bem-vindo, sempre que quiser participar, não só no lançamento de livro, mas qualquer situação que você quiser vir para cá, ficar à vontade para bater papo, para falar de cultura, para falar desses assuntos que é de suma importância para a sociedade. Pode ficar à vontade. Se quiser também vir bater um papo, a gente contar piada também, traz de rima e a gente faz um momento aqui descontraído. Quem sabe ali no Estúdio 2, né, a gente possa fazer esses momentos. Obrigado, Elias. A minha palavra, que é de gratidão, de agradecimento a você por trilhar muitos e muitos caminhos, muitos desafios, juntamente comigo, com muitos companheiros, né, nossos parceiros, que a gente não faz nem questão de citar nomes para não cometer injustiça, né, mas são inúmeros e que a gente é muito grato. E eu só peço a Deus que continue nos iluminando. Amém. Amém. Muito obrigado, Elias. Acho que falamos de tudo, quase tudo. Gente, valeu, obrigado. Não se esqueça, ó, dia 31 de outubro, deixa eu até frisar aqui novamente, Elias, olha aí o livro aí, ó. Dia 31 de outubro, o lançamento desse livro lá na Casa de Cultura Contendas. Não perca. É imperdível. Lá você vai poder adquirir também o livro, como o próprio Elias aqui já citou. Preço muito bom, R$ 49,90, Elias? Isso. Baratinho, muito bom. Pela qualidade do trabalho, espetacular, viu? Valeu, Elias, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, nós todos. É isso aí, valeu, gente!
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.